Alexandre, algum problema? O senhor está um pouco assustado, vejo pela live. Está acontecendo alguma coisa com o senhor? Bom dia. Não, tá tudo tranquilo, Moacir. Estava numa conversa paralela aqui com o Afonso, que era para acertar uns parâmetros, digamos assim, técnicos, né? Mas estamos todos agora conectados no Marco Zero, na Rádio Clube, inclusive o professor Afonso. Bom dia, professor Afonso, tudo certo? Bom dia, Alexandre, tudo certo. Como é que está essa adaptação aí ao mundo tecnológico, Afonso? Meio complicada, porém essencial. Aliás, é um dos efeitos positivos de toda essa quarentena, esse confinamento. Passar para o mundo tecnológico de uma vez por todas. Depois nós vamos manter um equilíbrio, né? Tecnologia, a natureza, mas por enquanto fazer uso desses recursos da tecnologia. Professor Afonso, o senhor está com a câmera bem próxima aí do rosto. Se o senhor puder aí, para os nossos ouvintes e telespectadores, puder acompanhar a sua residência, como a gente comentou antes, o senhor não está mais na praia, né? Não, chega de praia. Ô, louco, 2 meses é mais do que suficiente. Aquele foi um confinamento belíssimo e muito bom. Tranquilo, professor Afonso. Professor Afonso, vamos conversar agora sobre esse cenário, né? O cenário tanto municipal quanto estadual e nacional, tentando unir esses fatores que estão diretamente ligados ao nosso dia a dia, né? Temos dois que a gente não pode deixar de citar agora, que é o coronavírus, mas também a política, né? A política, principalmente ontem, teve um episódio aí muito, né, impactante para o cenário, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como foi a sua análise dessa disputa, né, que a gente acabou vendo no cenário nacional entre o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz também, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que o senhor acompanhou a primeira coletiva do Sérgio Moro e depois a resposta do presidente, e como que isso influencia em todo o resto é uma forma de dizer, mas assim, como que isso pode impactar na continuidade do governo e também no nosso dia a dia, naquilo que a gente deve se preocupar, que é a proteção ao coronavírus? Bom, primeiro vamos voltar alguns dias atrás. A situação já era bastante confusa e complicada, porque havia um desacerto entre o presidente da República e o ministro da Saúde, o que, infelizmente, culminou com a demissão do ministro. Ou seja, uma disputa entre uma questão muito científica e técnica, seguir os preceitos propostos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, propondo o único meio eficaz de contornar essa pandemia, que é o isolamento social e o confinamento, as pessoas ficarem em casa, ou partir já, imediatamente, para uma abertura ampla e total. Isso já redundou na demissão do ministro da Saúde, espantosamente, né, para todo o povo, porque todo mundo passou a acreditar na hipótese, não, na prerrogativa da ciência proposta pelo ministro. Tanto que governadores e prefeitos seguiram a orientação do ministro da Saúde e não do presidente da República. O fato de ontem é absolutamente inédito na história do Brasil, pelo menos. Por que é inédito? Porque é inédito que um ministro de Estado convoque uma coletiva de imprensa para explicar a situação à qual ele se diz submetido. E culmina essa fala do ministro, são mais de 30 minutos, com a notícia da sua demissão como ministro da Justiça. Curiosamente, no final da tarde de ontem, o presidente da República, com os seus ministros, vai a público, através de uma coletiva também de mais de 30 minutos, para explicar aquilo que, primeiro, o que o ministro falou. Em segundo lugar, para tentar se defender das possíveis acusações ou não que o ministro tenha feito. Ora,
ficou muito claro que, diante desta pandemia, diante dessa crise monumental, não podemos nos esquecer que já tem estados do Brasil em estado calamitoso. Ceará, Pernambuco, Amazonas, quase São Paulo, enfim. A coisa não é nem um pouco tranquila, né? E aí o presidente da República vai a público dizer, colocar certas situações particulares e desavenças dele com o ministro da Justiça. Ora, isso torna a situação não só de combate ao vírus, ao coronavírus, mas também da recuperação da economia extremamente difíceis. Invocando agora que a sociedade, não é o Estado, mas a sociedade, deve procurar mecanismos de solucionar, primeiro, a pandemia do coronavírus. Se a situação se deteriorar, como vai acontecendo em alguns lugares, pode não acontecer em todos, é necessário que medidas muito mais restritivas sejam impostas. E segundo, através de órgãos de classe, associações industriais, comerciais, advogados, médicos, enfim, as associações de classe passem a formular projetos, e aí com tecnologias, etc., para sobrevivermos economicamente. É tão importante quanto combater o coronavírus. Paulo. Oi. Estou nessa primeira participação do professor Afonso? Não, eu acho que o professor Afonso fez aí deu um panorama desses acontecimentos aí dos últimos dias, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Afonso, ainda nesse cenário nacional que ele tem contextualizado aí a sua análise, que é o seguinte: o professor Afonso acaba de falar que nós tivemos 2 ministros que tinham uma relevância bastante grande dentro do governo e por motivos diferentes, uma exposição e uma visibilidade muito grande no país e assim na imprensa também. Além de Mandetta e de Sérgio Moro, mudando um pouco agora o nosso foco para a economia, o governo acaba de anunciar um plano de obras para o país, para retomar a economia assim que for possível, assim que abrandar o distanciamento social, enfim, assim que houver condições para pôr em prática esse plano de retomada econômico. Esse plano ele rompe com aquilo que era um alicerce, pelo menos da narrativa do governo Bolsonaro, que era o liberalismo, né? Porque esse plano apresentado, inclusive por um ministro militar, ele é um plano com viés de estatal muito forte, ou seja, esse plano coloca para o Estado a responsabilidade e também os recursos para fazer a economia retomar. Obviamente, isso desagradou o ministro, que é o ícone do liberalismo, que é o Paulo Guedes. O Guedes, essa é a pergunta que eu faço ao professor Afonso, está na mira, pode ser o próximo foco de instabilidade dentro do governo Bolsonaro, professor Afonso? Olha, aquilo tudo que você está levantando é verdadeiro, até porque no anúncio dessas medidas novas de interferência do Estado propostas por um militar, curiosamente, não estava presente o senhor Paulo Guedes. E, curiosamente, na apresentação dos ministros ontem com o presidente, o único que portava máscara, que estava sem sapato, estava de meia, era o Paulo Guedes. Mas isso está sinalizando exatamente o que você está colocando, né? Uma mudança de trajetória absolutamente radical, de 360 graus. O que realmente inviabiliza todo o projeto do Paulo Guedes. Ele realmente não deve estar nem um pouco confortável com essa situação que está proposta, que está sendo colocada. Agora, que o Estado tem que interferir na economia nesse momento é mais ou menos consenso. Não é só no Brasil, no mundo. Pega, por exemplo, os Estados Unidos. O governo americano, o senhor Donald Trump, interfere agora violentamente no sistema financeiro americano, liberando grande quantidade de verbas, etc.
porque senão o caos vai ser muito maior e as proporções de um desastre econômico serão imensas. É evidente que a economia brasileira e a economia global vão viver um grande período de recessão. Não é nada a ver com a recessão de 29, por exemplo, ou até de 2008, mais recentemente. É uma recessão, infelizmente, muito mais profunda, em que todo esse projeto de globalização vai entrar numa dúvida terrível. Por exemplo, a União Europeia vai se manter? Difícil. O sistema globalizado, como ele está posto hoje, vai se manter? Difícil. Há uma tendência de que os países se voltem para os seus mercados internos, né, procurando sanar os seus problemas. Isso vai demorar tempo e tem um custo altíssimo numa nova situação para poderem superar aquilo que vai ser uma recessão muito forte. Então, eu acho que essa colocação realmente procede um pouco. Paulo Guedes já está meio de escanteio no governo, isso fica evidente. O professor Afonso, trazendo agora para a nossa realidade local aqui, para a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Obviamente que a gente não pode falar da pandemia, do novo coronavírus no passado, a gente está vivenciando elas, inclusive algumas autoridades da saúde dizem que o pico da doença será em maio, né? Há cenários até mais alarmistas, mas enfim, sem querer apressar as coisas, mas com base no que a gente já tem de informação e que você já tem de observação para fazer a sua análise, para dar a sua opinião. No que essa alteração toda provocada pela doença, todos esses elementos trazidos aí por força da epidemia da Covid-19 pode alterar no quadro político eleitoral aqui em Foz do Iguaçu. Como é que o coronavírus influencia as nossas eleições marcadas, se não tiver mudanças, para o dia 4 de outubro, onde elegeremos aí prefeito e 15 vereadores? Bom, primeiríssimo lugar, fica bem claro, né, que já temos uma pilha de candidatos. Até pode ser que vão faltar eleitores, porque candidato tem para tudo, para todos os gostos possíveis, até os imaginários. Segundo lugar, com toda clareza também, depende de como vai ser gestionado, como é que vai ser organizado a superação da crise que nós vamos viver. Então, há um empenho muito grande, muito significativo, de vencer, primeiro, a pandemia do coronavírus. É muito significativo, é muito importante que nós tenhamos ainda poucos internados em estado grave, graças a Deus, e nenhum óbito, melhor ainda. Mas isso sinaliza toda uma série enorme de atividades, de custos, envolvimento de pessoas, solidariedade, uma série de novas atividades que estão sendo colocadas em prática. De maneira que, candidato que quiser ter voto, seja para prefeito, seja para vereador, tem que estar intimamente ligado a esta situação que nós estamos vivendo agora, na possibilidade de você organizar a sociedade frente a esses problemas. Em segundo lugar, mais ou menos também óbvio, será que teremos eleições municipais? Veja, já há uma contestação de que essas eleições, isso não tem nada a ver com a atualidade, separadas das eleições gerais do país, é um absurdo. E que se fizer, sempre teve essa ideia, se fazer uma única eleição no país, geral, inclusive com os municípios e câmaras municipais. Lembram? Municípios são eleições fora dessas eleições gerais. Nós elegemos tudo, nós elegemos presidente, elegemos deputados, vereadores, senadores, governadores, só não elegemos a nível local. Não elegemos nem prefeito, nem vereadores. Então, há uma tendência que isso seja unificado. Em segundo, pensar como é que você vai fazer a campanha com a crise do coronavírus é um negócio complicadíssimo, né? Porque isso envolve, primeiro, um custo muitíssimo elevado. Muita gente diz que esse fundo eleitoral deve ser direcionado agora para a saúde, é uma proposta muito interessante que deve ser pensada. E, em segundo lugar, será que teremos efetivamente condições de eleição? Isso o tempo é que vai dizer.
Afonso, será que podemos esperar, em acontecendo as eleições como estão programadas agora no dia 4 de novembro, né? Agora não, daqui a alguns meses, né? Será que podemos esperar nas telinhas aí da guia eleitoral alguns candidatos a vereador se pronunciando: olá, eu sou o João da coronavírus, eu sou a enfermeira que salvou inúmeras vidas? Será que esse momento trágico, essa doença trágica que estamos enfrentando, vai virar plataforma eleitoral de alguns candidatos? Honestamente, a gente espera que não, né? Porque isso é um tremendo absurdo. Mas, concretamente, é evidente que vai aparecer. E o nosso sistema político é um sistema muito, muito ruim, né? É um sistema ainda muito antigo, que não está de acordo com a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Então, é um negócio, assim, bastante complicado, né? Mas, por outro lado, a população tem mais discernimento, penso eu, para verificar quem é quem nessa situação toda que vai aparecer. Afonso, você falou uma questão crucial. A cidade que vivenciaremos depois da pandemia do Covid-19, em termos econômicos, ou seja, serão necessárias respostas para a gente enfrentar essa crise que deve se agravar aí nos próximos meses, né? Ou seja, ela já começou e a tendência é de agravamento. Como é que você inclui aí um outro fator de preocupação, tendo em vista que são cidades integradas, economias integradas, Ciudad del Este, nessa problemática todas, né? Lembramos que antes mesmo da Covid-19, a gente já tinha um problema sério econômico na nossa vizinha Ciudad del Este por conta, entre outros fatores, do dólar alto. Como é que você analisa aí esse desafio econômico que a gente vai vivenciar e que será um desafio não só de Foz do Iguaçu, mas um desafio trinacional, aí, porque também podemos incluir, além de Ciudad del Este, Porto Iguaçu? São coisas diferentes. Cidade del Este e Porto Iguaçu são coisas distintas e diferentes, mas nesse sentido de unificado com Foz do Iguaçu está dentro. Primeiro, Foz do Iguaçu sempre teve um grande problema, aliás, dois grandes problemas. Há um desemprego muito forte na cidade, isso independente de qualquer coisa, não é por causa do coronavírus, sempre foi assim. E segundo, um baixo nível de salários. Aqui, salário alto significa altos funcionários federais ligados a este ou aquele ministério ou a Itaipu Nacional. Diante da crise, Cidade del Este já vinha mudando de perfil. Já não era mais aquela cidade de pequenos negócios e pequenos comércios, não. Passou a ser uma cidade de grandes negócios, grandes comércios. Com o dólar ao preço que ele está, fica a dúvida. Aberta a fronteira, será que Ciudad del Este vai ter compradores para as lojas grandes que eles têm, com dólar a esse preço? É muito, mas muito difícil de prever isso, mas é muito provável que a situação vai ser muito distinta. Em segundo lugar, muitas pessoas desempregadas em Foz tinham emprego em Cidade del Este. Seja emprego bom ou mal, não sei, mas tinham. Com essa crise, é muito provável que esse pessoal já esteja numa crise danada, porque mais de mês que eles não cruzam a ponte, e vai se perpetuar de uma forma assim muito forte. Já para Porto Iguaçu, é um pouco diferente. Primeiro, é uma cidade muito menor que Cidade del Este. Segundo, os produtos adquiridos em Porto Iguaçu são todos eles, na sua grande maioria, argentinos. Terceiro, a situação econômica da Argentina é bastante crítica também. Há uma inflação muito alta. Então, os preços são mais acessíveis. Mas não há uma tradição, digamos assim, de termos compras em grande volume na Argentina. E mais um detalhe que é muito importante. Não há trabalhadores brasileiros na Argentina. Sempre o governo argentino foi muito forte no sentido de impedir que você morasse em Foz e trabalhasse em Porto Iguaçu. Então,
Os trabalhadores em Porto Iguaçu são, na sua grande maioria, se não totalidade, argentinos. Mas isso terá pouco reflexo em Foz do Iguaçu? Sim, porque não vai gerar emprego. E o nível de compras na Argentina e em Porto Iguaçu sempre foi bastante menor que a Cidade Leste, né? E possivelmente, como eles devem estar numa crise muito maior que a nossa, né? A gente sabe lá o que vai acontecer quando a abertura para a Argentina. De qualquer maneira, o problema nosso está aqui. E é aqui que a gente está falando. O que as associações aqui estão planejando. Então está aí, comentário do professor Afonso. Afonso, a gente agradece sua participação. Nos vemos aí virtualmente conectados na próxima semana, no próximo sábado. E se cuida. Um abraço, Afonso. Idem, Paulinho. Idem para o Alexandre, que está mais sério que outra coisa. Mas, enfim, tudo bem. Um abraço. É contigo, Moacir. Exatamente, nosso Alexandre Palmar, para quem está acompanhando lá pela live, está com um semblante sério, pesado, né? Parece um certo cidadão hoje pela manhã que deve estar com a cabeça bem quente lá em Brasília. Marco Zero, onde tudo começa.